Com vocês aí no estúdio. Rafael. Lembrando que a partir de hoje, né, a gente faz uma cobertura muito especial em Brasília, por meio dos nossos cinegrafistas, dos nossos editores. Temos repórteres lá, tem a Juliana e outras pessoas da equipe também irão cobrir os trabalhos de perto do Congresso Nacional. A única coisa que eu pedi é para que não se contaminem, ouçam sempre os dois lados. Isso é muito importante e muito raro nos dias atuais. Vou te dar 1 minuto e meio, Martiniano, para você falar de mais episódios referentes à CPI da Covid, Martiniano. Em grandes mudanças, o processo vai se tornando evidente. Está sem áudio? Não, tá ok. Sem áudio? Pode continuar. Estou te ouvindo. Tá. O processo de boicote, de equívoco, de incompetência do governo federal no tratamento da Covid, da pandemia, vai se tornando documentado. E começa uma nova fase, uma fase de avaliação das questões financeiras. Elas começam a aflorar. Afloram com indícios, suspeitas. Não há, é preciso dizer isso, a gente tem que ser muito honesto, não há ainda nenhuma prova de que houve superfaturamento da Covaxin, mas há muitos indícios de um contrato irregular, porque, por exemplo, o governo demorou tanto tempo com a Pfizer e contratou tão rapidamente uma outra vacina com menor, digamos, nome, com menor referência, com preço mais alto, de modo acelerado, que sequer estava aprovada pela Anvisa. Bom, o processo é diferente nas demais. O ganho excessivo em função de um aumento extraordinário no consumo, na venda dos medicamentos, do tal tratamento precoce, também estão sendo investigados. Então, nessa busca ao caminho, a trilha do dinheiro, pode ser que aí sim surjam novidades importantes. E é preciso manter a atenção. Eu costumo dizer sempre que toda investigação em relação ao governo é fundamental, e sobretudo numa situação como essa da pandemia que nós estamos vivendo. Jean Lopes, a sua opinião? A minha opinião é a mesma de sempre. Aquela CPI não é uma comissão séria, não quer investigar nada, quer apenas prejudicar o governo federal, prejudicar uma possível reeleição do atual presidente da República. Ali eles não estão interessados em saber a verdade e nem mesmo em ajudar o povo brasileiro no enfrentamento à Covid-19. Tanto é que, de conluio com eles, aquela militante do PT, a Rosa Weber, que está lá no Supremo Tribunal Federal, proibiu, suspendeu, aliás, a convocação de governadores para que depossem, justamente os governadores que torraram o dinheiro que o governo federal distribuiu a eles para combater a Covid-19. Muitos governadores, de forma irresponsável, de forma corrupta, desviou o dinheiro que era para salvar vidas. Outra coisa, ontem na comissão foi lá depor o Osmar Terra, um médico, um especialista no assunto, tem 4 livros sobre o assunto, não de Covid, mas de infecção por vírus. E aí eles ficaram pianinhos, o corrupto Renan Calheiros, o corrupto Omar Aziz, o esbirro do Renan, o Randolfo Rodrigues, ficaram pianinho porque estavam conversando, entrevistando alguém que sabe muito mais que eles, uma autoridade médica que desmascarou todas as narrativas falsas e hipócritas daquela gente. Para terminar, Rafael, saiu ontem em vários órgãos da imprensa no mundo que a Oxford, uma das principais universidades do planeta, inclusive responsável por a produção de uma das vacinas, que é contra a Covid-19, está fazendo um estudo, está na sua fase final, onde ela coloca a ivermectina como tratamento para a Covid-19. Eu quero saber, quando ficar comprovado que o tratamento inicial e que alguns medicamentos como a ivermectina ajudam a salvar vidas, independente da vacina, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a vacina é fundamental, mas caso a pessoa seja contaminada, o tratamento inicial se torna fundamental também. Eu quero saber essas pessoas que de forma irresponsável pedem para que as pessoas não façam o tratamento quando estão contaminadas, como elas vão olhar para si mesmas e para a justiça brasileira.
porque muitas pessoas estão morrendo por falta de tratamento inicial. E pessoas irresponsáveis combatem e pedem para que as pessoas não façam esse tratamento. Eu quero saber como vai acontecer isso. É a Oxford que está provando que a ivermectina ajuda no tratamento da Covid, Rafael. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu pedi para a produção separar, porque a gente vive um momento hoje de politização muito grande, né? O presidente da República muitas vezes tem um comportamento que algumas pessoas acreditam que seja inadequado, mas, né, o próprio Papa Francisco, a gente tem as imagens aí para os nossos debatedores, ele tem aparecido também sem usar máscara. E aqui eu não estou condenando o Papa em hipótese alguma. Eu estou chamando a atenção, né, para o Brasil, que na minha visão tem se tornado um dos países mais radicais do mundo, sem tolerância, sem respeito às liberdades individuais. A Itália, né, que viveu momentos dramáticos no que diz respeito à Covid-19, nem toda a população está vacinada, né? É bem verdade que a vacinação na Itália, ela avança num ritmo mais acelerado que o do Brasil. Mas a gente vê aí o Papa, né, pegando na mão das pessoas, enfim, já voltando para uma vida normal. E isso me dá, na verdade, a esperança. Esperança de que um dia, né, no Brasil, rapidamente, a gente possa, sim, por que não tirar as máscaras e viver numa certa normalidade depois desse vírus aí que acabou assolando e vitimando tantas vítimas no mundo inteiro. Aí eu pergunto para vocês, respeitando a figura do Papa, que representa a religião cristã, que representa especialmente os católicos, por que não há tanta polêmica a respeito disso? Eu vou começar com o Martiniano Cavalcante e vou dar 1 minuto e meio para você, Martiniano. Eu não sei qual é o nível de polêmica que tem em relação ao Papa. Não sei se você está me ouvindo aí, Rafael. Perfeitamente. Tá me ouvindo? Eu não sei qual é o nível de polêmica. E eu lamento que o Papa, mesmo a Itália estando numa situação melhor do que o Brasil, que o Papa não esteja usando máscaras. Lamento, embora ele esteja afastado, as pessoas lamentam que não esteja usando máscara. Porque veja a situação da Inglaterra, do Reino Unido. Uma situação infinitamente melhor do que a nossa. Só um Eles detalhe. levaram o processo de vacina. Desculpa, Martiniano, faz parte dessa conversa, só um detalhe. Ele não está afastado das pessoas, não, Martiniano. Não sei se você está tendo acesso à imagem. Ele está cumprimentando, pegando na mão das pessoas. Sim, muito próximo. Sim, está. Não está no meio de uma roda, né? E está errado. Ouviu, Rafael? A imagem que eu estou vendo aqui, ó. Ele está aí agora, pegando na mão de 2 pessoas ao mesmo tempo. Está errado. Minha opinião está absolutamente errado. Não é porque é o Papa. Podia ser o Papa, na verdade, né? Veja a situação do Reino Unido. O Reino Unido está voltando a uma vida normal. A situação da Itália é melhor do que a do Brasil. O Brasil já é a média, no atual momento, a média móvel mais grave do planeta. Nós não é, no momento não. Na média móvel? Não. Ontem não. Foi. Hoje não sei. Não foi. Nos últimos 14 dias, não. A Argentina é bem pior do que o Brasil, o Peru é bem pior do que o Brasil, a Colômbia é bem pior do que o Brasil. Chile. O Chile não, por incrível que pareça não, no momento. Vamos lá, eu vou deixar você seguir, eu trago os números aqui, porque esses números são importantes, Martiniano. Estamos numa situação grave, e essa situação não é uma situação para brincar. Sobretudo para quem dá exemplo, figuras públicas, como o presidente da República, como o Papa. Está errado, aqui o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Outra coisa, o problema das recomendações médicas não é de pessoas irresponsáveis, não. São as medidas que estão sendo adotadas no planeta, de modo basicamente predominante na opinião da ciência. E não há outro caminho para buscar. Esse tipo de experimento já nos levou, já nos custou uma quantidade de vidas enormes. Essa ideia da imunidade por rebanho é uma ideia assassina, criminosa. Esse papo de ficar buscando justificativa, vou ver quando, não sei o quê, já inventaram 300 mil mentiras para você. E as pessoas morrem com esse tipo de medicação. A ivermectina não, mas as outras medicações podem ter intercorrências sérias.
Então aqui não temos que ficar nesse blá, blá, blá. Você se cuide, meu amigo, use máscara, entendeu? Lave suas mãos com frequência, você use álcool para se desinfetar, para desinfetar suas mãos, você se proteja, evite aglomerações e você procure a vacina, primeira e segunda dose. E vou te pedir outra coisa, não ouça esse blá, 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 porque isso pode custar a sua vida, ou a vida de quem você ama. Jean Lopes, essa questão do Papa, eu não condeno em hipótese nenhuma. Na verdade, Jean, isso me traz esperança. Esperança de dias melhores, que a gente possa viver aí uma normalidade. O que você pensa sobre esse caso aí, o Papa sem máscara, Jean? Eu penso parecido com você. Nos Estados Unidos, praticamente em todos os estados daquela nação, já não tem mais nenhum protocolo de máscara e outros mais, de distanciamento, de uso de gel. Lá na Europa está acontecendo a Eurocopa, um dos principais torneios de futebol do mundo, com presença de público. Então, é a normalidade voltando. Aqui no Brasil não querem que a normalidade volte porque querem usar isso como narrativa política, até sangrar o governo federal e, em consequência, sangrar o povo brasileiro. Eu quero dizer que na Itália, já morreram 127 mil pessoas, uma população de 60 milhões. 60 milhões é um quarto da população brasileira. É um país territorialmente muito melhor do que o Brasil, muito menor, com acessos muito mais fáceis, com outras condições, e mesmo assim morreram 127 mil. Então eu não vejo em momento algum que a Itália esteja melhor do que o Brasil. Outro detalhe, Rafael, que eu quero dizer é que o Brasil já salvou 18 milhões de pessoas contaminadas com o vírus da Covid-19. Muita gente não acredita em Deus, outros não acreditam no tratamento inicial. Muitos não acreditam nem uma coisa nem outra. Então essas 18 milhões de pessoas foram salvas por quem? Se não foi pelo tratamento inicial, com o grande trabalho dos homens da saúde, homens e mulheres de saúde por todo o Brasil, e não pela força de Deus, porque eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que muita gente foi salva pelo tratamento e salva por Deus. Eu gostaria de saber, 18 milhões de pessoas foram salvas por quem? Se não por Deus ou pelo tratamento inicial, Rafael? Muito bem. Martiniano, só pra gente... Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e você é engenheiro, né? Então você é bom em números, tenho certeza absoluta disso. Se a Argentina fosse o Brasil, nós teríamos nos últimos 14 dias, que é a média móvel, usando todos os critérios, 2.410 mortes contra 2.003 do Brasil, né? Nas últimas 24 horas, apesar da Argentina viver nos últimos tempos aí lockdowns, a Argentina teria, se fosse o Brasil, 3.638 mortes. Quando a gente fala da gravidade da pandemia, a gente pode dizer que a América do Sul, Martiniano, vive um momento dramático. O Brasil está numa descendente um tanto quanto lenta, muito menor do que nós gostaríamos. E outros países, como Argentina, Colômbia, Peru, vivem uma situação dramática, uma situação muito difícil e muito complicada. Eu vou pedir para trazer para o Jornal Brasil Central amanhã um ranking atual da média móvel de mortes no mundo. A esperança, Martiniano, e é uma notícia muito boa, por exemplo, é que na Inglaterra, que já avançou muito na vacinação, praticamente não está tendo morte. Na Inglaterra, a Itália diminuiu muito, a Espanha, né? Então, quando a gente olha para a Europa, isso nos dá um alento muito grande no que diz respeito à questão da Covid-19, Martiniano. Rafael, olha aqui. Eu abri aqui, fiz uma pesquisa rápida também. O Brasil ultrapassou a Índia na média diária de mortes por Covid-19 no domingo, dia 20 de junho, de acordo com dados do Our World in Data. Nesse dia, a média móvel brasileira era de 2.060, enquanto a indiana estava em 1.975, no domingo. Né? Mas é bom que você faça esse apanhado. Eu quero apenas te dizer o seguinte, você que está do outro lado aí, nos acompanhando, veja, há um percentual de mortes em casos de contágio
E esse percentual de mortes são os casos graves que levam à UTI. Isso tem mais ou menos um padrão mundial. Então não se trata aqui de que você foi curado por ivermectina, isso é conversa fiada. Pelo amor de Deus, não entre nessa. Se você tivesse tomado água, a situação era a mesma. Porque o percentual é esse em todos os cantos do mundo. Então o problema é você se afastar, evitar o contágio. Não acredite nisso, não se exponha ao contágio. Quem diz isso sim é irresponsável. Não está ligando se você vai estar no percentual que vai morrer ou não. Então mantenha o afastamento, cuide da sua higiene pessoal, compreendeu? Use as máscaras e se proteja. Não entre nessa conversa porque você coloca a sua vida em risco. Essa é a questão. Não entre nessa, porque você não sabe se o seu organismo é daqueles que é mais vulnerável e vai ter um caso mais grave, ou se o seu organismo é daquele que vai ter a doença assintomática. Porque essa é a questão fundamental. Então, se cuida, meu irmão. Você que está aí, se cuide, minha irmã. Se cuide. Esse é o único modo que você tem de se prevenir. Jean Lopes. E para se cuidar, existem 2 métodos. O primeiro é a vacina. Quero lembrar que o Brasil é o 4º país que mais vacina no planeta Terra. Existem vacinas aí disponíveis para o povo brasileiro até uma determinada idade. A cada semana a gente tem avançado as idades aí dentro do Plano Nacional de Vacinação. A outra forma, porque a vacinação, voltando, é a medida preventiva. Você toma vacina para se prevenir de ser contaminado pelo vírus da Covid-19. Uma vez que você seja contaminado, independente de estar vacinado ou não, existe o segundo método para salvar a sua vida, que é o tratamento. Então você, ao sentir os sintomas, você tem que fazer o exame e uma vez detectado que você está contaminado, você procura o médico para ele te tratar. Não espere a morte dentro de casa, como muitos querem. Porque muita gente quer aumentar o ranking de morte no Brasil. Muita gente quer a dor, o caos, a destruição no Brasil, visando eleições no ano que vem. Né? No início da pandemia, aquele ministro da Saúde, Henrique Mandetta, um irresponsável, que se Deus quiser vai pagar pelo que fez, ele pediu que o povo brasileiro só procurasse os médicos quando estivesse sentindo falta de ar. Ficasse em casa quieto e não procurasse os médicos. Não faça isso. Não atenda gente que quer o seu mal, que quer a sua morte. Uma vez você contaminado, procure os médicos, que eles vão te fazer o tratamento inicial. Quanto mais rápido, melhor. Seja com ivermectina, seja com qual medicamento for. Não ouça pessoas que querem que o Brasil aumente o ranking de morte para usar isso de forma eleitoreira, politiqueira, da pior forma possível. Rafael. 32017720, o ouvinte, o internauta, o telespectador participam conosco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jean. Ele diz que essa CPI é uma palhaçada. O Rezende, obrigado pela participação, Rezende. Para aqueles que acreditam que o uso de máscaras é desnecessário, vão para a linha de frente da doença, não é mesmo? Jean e Rafael. No meu caso específico, qual que é o seu nome? Deixa eu pegar aqui. O JAM. Ele tá com a foto aqui do Flamengo, né? Eu também sou flamenguista, mas você podia colocar a sua própria foto. Eu defendo o uso de máscara em lugar público, né? Foi o último apresentador do Brasil, que eu tenho conhecimento, que trabalha em televisão, ao tirar a máscara por conta de medidas que tomamos aqui na Agência Brasil Central. Defendo, né, o álcool em gel, defendo o distanciamento social e defendo também as liberdades individuais. Defendo a vacina e defendo muito, porque quando a gente olha para os números, a gente percebe que a vacina está dando um resultado e é a solução mais efetiva para a gente acabar aí com a Covid-19. Portanto, né, vamos ter honestidade, saber interpretar o que as pessoas falam. E agora foi muito claro em relação à minha posição. Defendo tudo isso com muito rigor, mas defendo também que as pessoas trabalhem. Jean Lopes. Não, ele diz que a CPI é uma palhaçada, eu concordo plenamente com ele. É um circo de palhaços, pena que o humor é muito ruim. É um humor que faz mal à sociedade brasileira, é um humor que tira, inclusive, a atenção do país e das autoridades
no que é mais importante, que é o combate à Covid-19, a pandemia. Aquele circo lá, onde tem palhaços e palhaços criminosos, corruptos, um dia a lona vai cair. E esses palhaços vão tirar as máscaras. E eu me refiro a outras máscaras, não essa de tecido que a gente usa para proteger da Covid, Rafael. O Vini diz o seguinte: CPI, se colocar uma lona, vira um circo. Se fazer um muro, vira um hospício. Te agradece a sua participação. Deveria colocar uma grade para virar cadeia. Boa tarde a todos, eu sou Francisco Bispo do Conjunto Itatiaia. Aqui em casa, eu e minha esposa, 3 filhos e mais parentes tivemos Covid. Todos fizemos o tratamento precoce e ninguém se foi, nem foi internado. Não pode ser só coincidência. Em relação a esse assunto, eu tenho muito cuidado ao tratar dele. Eu acho que essa discussão deveria ficar para os médicos. O médico ter o direito de receitar ou não. Algum tempo atrás, Jean Lopes, Martiniano Cavalcante, era a única esperança. Então as pessoas tomavam, porque não tinha nada para tomar. Agora, eu não tenho conhecimento, sinceramente, se alguém já morreu porque usou cloroquina, porque usou ivermectina. Eu não sei. Vocês conhecem alguém que já tenham morrido por conta de terem usado esses medicamentos? Lá em Manaus, Rafael, no início do combate à pandemia, alguns médicos irresponsáveis, inclusive do grupo que pertence o Omar Aziz, né, o presidente da CPI, o atual governador, eles aplicaram doses excessivas de cloroquina em alguns pacientes idosos e eles morreram. Mas aí morreram por irresponsabilidade e mau uso do medicamento. Qualquer medicamento, seja o qual for, se você tomar em excesso, você pode vir a morrer, né? Seja ivermectina, seja Melhoral, Sonrisal, seja o que for. Então houve esse fato. Tirando esse fato, eu também desconheço. Eu acho que o cidadão tem que procurar, uma vez que ele esteja contaminado, ele tem que procurar imediatamente um médico e o médico tem que lhe aplicar o tratamento inicial, seja da forma que esse médico achar melhor. Eu, Rafael, fiz isso, fui contaminado, tomei alguns medicamentos, eu não estou recomendando a ninguém que tome sem o médico, mas eu tomei com receita médica, eu tomei todos esses medicamentos aí que a esquerda brasileira condena e fui salvo. Eu, como Você acha que muita gente da esquerda tomou também, escondido? Muita. A maioria, quando fica doente, meu amigo, aí esquece a ideologia e vai tentar salvar sua vida. 18 milhões de brasileiros foram salvos. A grande maioria foram salvos pelos médicos. E grande parte dessa maioria foram salvos porque foram tratados inicialmente, receberam o tratamento inicial, quando a doença estava começando a se manifestar. Uma vez doente, procure um médico. Peça que ele faça um tratamento a você. Não morra em casa como o Mandetta, o Henrique Mandetta e tanta gente da oposição brasileira pede que o povo faça. Que morra em casa à míngua. Outra coisa também, no desespero, muita gente tomou. Essa é a grande realidade. Mas agora, Rafael, né? A gente tem que esperar porque a ciência, ela não é tão rápida quanto a gente gostaria. E na ciência, Martiniano, eu vou passar para você, existe algo básico que se chama dialética. Essas discussões, elas são intermináveis. A verdade hoje é desmentida amanhã e vice-versa. Eu tive Covid-19, não tomei nenhum desses medicamentos e fui curado. E é necessário dizer que o tratamento inicial não tem nada a ver com a vacinação. Você deve vacinar. A vacina é o tratamento preventivo, né? É um recurso preventivo. Não deixe de vacinar acreditando no tratamento inicial. Faça as duas coisas. A vacinação e, se você ficar contaminado, procure um médico para ter o tratamento inicial. Martiniano, pois não, Martiniano? Então, vou falar de 2 assuntos que foram tratados aí. O primeiro é esse. No início da pandemia, havia um vale-tudo. Qualquer perspectiva. Havia um protocolo no Ministério da Saúde, até que houve uma evolução na compreensão do problema. Hoje, insistir nisso é apenas tentar defender o governo federal, minha opinião. Num encaminhamento errado, numa lógica da política de imunização de rebanho, que, se levado adiante sem contrapressão do povo brasileiro, da opinião pública e da academia, dos cientistas do país, teria custado a vida de milhões de brasileiros. Lamentavelmente, já custou muito mais
Cientistas apuram aí que 3 em cada 4 mortes poderiam ter sido evitadas no país. A ivermectina é menos letal, né? Mas a cloroquina, ela provoca, sim, arritmias. E há mortes por arritmias. E essa ideia de que cura, eu peço a você, entre e pesquise assim, olha, defensores do uso de cloroquina, defensores de tratamento precoce, morreu. Você vai ver a quantidade de pessoas. Então esse é um assunto passado, superado. E os bolsonaristas, o governo federal, o presidente da República continuam nessa tecla porque vão se agarrar a um náufrago. Estão naufragando com isso. O povo brasileiro está percebendo a fria em que entrou. Bom, uma outra coisinha sobre a CPI. A CPI tem tudo, tem lona, tem de circo, tem de tudo isso lá. Mas uma coisa tem também. Está revelando o fio da meada do que foi essa estratégia da imunização de rebanho, a responsabilidade do governo federal nessa negligência, nessa incompetência, nessa condução criminosa da pandemia. Isso está vindo à tona e por isso ficam tão desesperados. Mas desespero não oculta a verdade. Ok. Pois não, Jean, para a gente caminhar para o encerramento aqui, que tem muitas participações, Jean. Rafael, rapidamente, não é um assunto superado. Eu acabei de ler uma notícia, quem quiser vai à internet e pesquisa no Google. A Oxford, uma das principais instituições no planeta, está finalizando um estudo em que prova que a ivermectina pode ajudar no tratamento. Vários países do mundo adotam em seus protocolos o uso do tratamento inicial, inclusive com o uso de cloroquina, né? Inclusive, se me não engano, até Cuba usa cloroquina lá com protocolo. E tantos outros países pelo mundo usam. Vários estudos mostram que ajuda no tratamento. Então, não é um assunto superado, não entre nessa. Agora, é claro que você precisa de uma recomendação médica. Você não pode tomar um remédio de livre-arbítrio. Você procura um médico que ele vai te orientar. Vários medicamentos que as pessoas usam de forma livre podem, em determinadas pessoas que têm comorbidades, podem prejudicar sim. Eu quero lembrar que a cloroquina é um medicamento que está liberado no Brasil desde os anos 40 do século passado. São 50 e tantos anos, 60 e tantos anos. Era compro por R$1 o comprimido na farmácia, livre, você não precisava de receita para comprar. Então a gente tem que passar a informação real, Rafael. Muito bem, 32017720. Só um minutinho. Informação real, só uma palavra. Uma palavrinha, porque essas duas falas do Jean aí sobre esse assunto me dê 10 segundos. Só uma coisa, sabe, minha gente? Olha, o Ministério da Saúde retirou isso de lá. A história da bula, da cloroquina, como recomendação, também foi negada. Estão escondendo as provas do crime. É isso que está acontecendo. E vamos esperar as pesquisas. Se as pesquisas comprovarem, uma pesquisa em andamento, muito bem, mas o consenso hoje na área científica e médica é essa, a não ser dos negacionistas. Ok. Só para assim, fazer uma defesa ao colega, né? O Jean já disse aqui que ele defende a vacina, que ele defende o uso de máscara e usa máscara, porque em alguns momentos eu estou com o Jean, álcool em gel, a higiene pessoal. Então, de verdade mesmo, eu conheço bem, eu tenho que falar, o Jean não é negacionista, ele pode acreditar no tratamento inicial ou no tratamento precoce. Mas isso, de verdade mesmo, ele não é, né? Enfim, é algo que eu preciso dizer aqui para deixar claro, porque eu conheço o Jean, ele cumpre a lei. Essa é uma verdade. Agora, Rafael, vou repetir em relação, Jean, né? rapidinho, em relação ao tratamento. Eu estou me referindo à fala dele. Isso não, que você está dizendo tudo bem. É um bom sinal. Perfeito. Bom. É o seguinte, ô Martiniano, de maneira madura, especialmente para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, muita gente tomou porque não existia vacina, então era uma esperança. Porque a ciência é muito lenta em relação a isso. Assim, na minha opinião, é isso. Eu não tomei e foi curado. O Jean tomou e foi curado. Então, enfim, é uma discussão, assim, interminável na minha visão. Eu acho que os médicos que deveriam discutir, os infectologistas, os intensivistas, enfim, as especialidades aí, né, referentes a essa questão. Mas vamos lá, 32017720. Aqui em Anápolis, não está pegando em todos os lugares a TV
Brasil Central, muito obrigado. Defender cloroquina para Covid é o mesmo que defender remédio para queda de cabelo. Opinião do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta Oswaldo. A gente agradece. Boa tarde, parabéns, Jean. Meu nome é Lucas Paiva Neto. Vejo o caminhar da discussão sempre lembrando das mortes da Covid. Lembrando que o norte do nosso país foi desbravado e conquistado por homens que morriam de malária todos os dias. E até hoje isso acontece com números assustadores e ninguém lembra deles. Onde está a vacina da malária? Cloroquina é a salvação da malária e também da Covid-19, segundo o nosso telespectador. Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Peru, Argentina, Rússia. Rafael, nesses países, os governadores e os governantes, melhor dizendo, também são genocidas? Porque só no Brasil o presidente sofre esses ataques. Vou deixar para o Martiniano responder essa pergunta amanhã, né, que vai render muita polêmica. Cada organismo é um universo à parte, cada corpo reage de maneiras diferentes ao mesmo tratamento, devemos nos prevenir. O tratamento precoce não traz nenhuma garantia. Os médicos estão se esforçando para encontrar uma forma de tratamento precoce, mas em muitos casos, infelizmente, não fazem muita eficácia. Para a ivermectina, existe comprovação científica. Deve sim ser utilizada como antiviral. É a Bárbara Regina que dá a sua opinião aqui. Boa tarde, eu já usei cloroquina pura no início da minha doença e não tive problema algum. Martiniano, isso não tem nada a ver com política, é um tratamento. Não tive arritmia. O José Mário. Mais participações? Boa tarde. Acho que o presidente deve perder o poder e também ser preso. Um representante de nação não pode sair falando abobrinha, influenciando as pessoas ao erro. Mais participações? 32017720. Tem gente que não quer tomar por saber que a vacina vai trazer complicações mais tarde. É muito cedo para a gente fazer essa avaliação também. Evidentemente, pela necessidade, as vacinas foram aprovadas de uma maneira muito rápida, mas é o único alento aí, nesse momento, o principal para a nossa população. Mais participações para a gente encerrar. Rafael, conheço várias pessoas que se cuidaram, ficaram reclusas, tomaram as 2 doses da Coronavac e agora estão com Covid, uma hospitalizada na UTI, é uma incógnita, né? Eu conheço uma pessoa que infelizmente morreu tendo tomado as 2 doses da Coronavac, né? Mas ainda não tinha feito o efeito da segunda dose ali, né? O prazo de cerca de 30 dias. Então, todas essas questões, elas devem ser analisadas com toda certeza pela ciência. Vamos embora, Martiniano. Boa tarde. Obrigado, Martiniano. Tá sem áudio. Perdão. Obrigado a você, uma boa tarde. Boa tarde a todos aí, ao Jean, a Michele, ao pessoal do estúdio e, sobretudo, a você que nos acompanha. Se mantenha aqui conosco. Aqui nós vamos tentando debater os assuntos de interesse do país, da sua vida, e vamos juntos construindo esse canal importante de diálogo. Um abraço a todos. Jean Lopes, boa tarde para você, Jean. Boa tarde, um recado aqui lá pro pessoal do Mama Maria. Vila Maria. Vila Maria, rapaz, que a gente almoça todos os dias. Que comida, hein? Que comida. Ô Patrícia, ajeita aquele bife de meio metro, 2 palmos, soterrado por uma batata frita crocante, que eu estou chegando aí. Boa tarde a todos. O Júnior é o dono do restaurante, o Júnior, nosso presidente, tá aqui. O Júnior do restaurante tá muito... Júnior. Vou fazer um pedido para vocês. Só um pedido. Não tem presidente nenhum que resista sem almoçar. São 1h07 da tarde. Vambora. Eu tenho uma reunião 2 horas, gente. A gente vai participando. Eu tô achando que vamos invadir o Jornal Nacional hoje. Esse recado aqui pode ler ou não? Esse recado você deve ler. Esse recado é positivo, hein? Do governador Ronaldo Caiado nas redes sociais. Nosso cardápio de vacinas contra a Covid está recheado. Estão a caminho de Goiás mais de 100 mil doses da Coronavac, 74 mil da Pfizer e 50.100 doses da Janssen. Expectativa é para que essas vacinas cheguem a Goiás até o final da semana. Vamos continuar a vacinar nas faixas etárias. É importante, eu tô vendo, peguei o final do debate, que é importante vocês falarem o seguinte: é importante se vacinar. Tem uma matéria agora, eu estava vendo, se não me engano, no UOL, falando, o Jean não gosta do UOL,
É o direito dele, eu também não gosto, mas eu tenho que ler tudo, até para mim ter a minha opinião. Direita, esquerda, centro, de baixo, de cima, tudo. Do jeito que vier, eu tenho que ler para mim ter a minha opinião. Para de escolher vacina, porque vacina funciona sim. Vacina funciona assim. Funciona. Ué, então vamos parar com isso. O que funciona é vacina. Não, e tá provado. O resto é o seguinte, deixa que a ciência discute. Né? O que eu acredito, que o Jean acredita, que o Martiniano acredita, que você acredita, a gente tem que debater, mas quem determina o que funciona ou não funciona chama-se saúde, médico. Médico. Visite seu médico. Só isso. Exatamente, dá pra gente Bora ver que eu tô aí a nos fim de países almoçar. do mundo que tem resolvido. Sim, Michele Buzon. Uma boa tarde pra você, Michele. Obrigada, Daqui a pouco a Rafael. Michele vacina Vai também. mudar o hein? cenário. Não, mas a Michelle demora, porque a Michelle tá com 20 Eu anos. tô contando nos dedos. Vai chegar. Acho que no início de julho Você vacina em Goiânia ou é Aparecida? eu vou vacinar em Aparecida. Beleza, bom demais. Vai vacinar rápido. Ah, é o que eu tô esperando, né? Vai vacinar rápido, Deus quiser. Tô prontinho, o braço tá lá no jeito. Ótima tarde pra vocês aí. Ainda tem mais uma notícia aqui antes de ir embora.